Descubra o teste que pode proteger seu coração. Suas artérias estão em perigo? Oi! Você sabia que, em média, os homens têm mais chances de ter um infarto aos 65 anos e as mulheres aos 72? E o pior é que muitas pessoas não sabem como evitar isso. Agora pense bem. Suas artérias podem estar entupidas sem você perceber? Será que você está ignorando algum sinal importante? Hoje, vou explicar como cuidar melhor das suas artérias e quais alimentos ajudam ou atrapalham nisso. Será que você está comendo corretamente ou cometendo um erro sério? Vou mostrar um teste fácil que você pode fazer em casa, sem gastar nada, para ver se sua circulação está boa. E no final, vou compartilhar uma descoberta científica recente que pode mudar o tratamento de artérias entupidas, sem precisar de cirurgia e não envolve stents. Interessado? Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos importantes como este. E me conte nos comentários: você ou alguém da sua família já teve um infarto ou derrame? Ou tem problemas com placas nas artérias? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo a importância de cuidar das artérias. Você já parou para pensar em como seu corpo muda com o tempo? Muitas pessoas acreditam que ele permanece igual, mas não é bem assim. Com os anos, as paredes das artérias vão ficando mais rígidas e espessas, o que dificulta a passagem do sangue. Além disso, placas de gordura começam a se formar e se acumulam sem que você perceba. Quando os sinais aparecem, pode ser tarde demais, um infarto ou derrame pode transformar sua vida. O mais preocupante é que no começo não há sintomas. A aterosclerose não aparece de repente. Ela se desenvolve aos poucos, às vezes começando na infância. Muitas pessoas acreditam que esse é um problema só de idosos, mas não é bem assim. Um estudo nos Estados Unidos revelou que 78% dos jovens com menos de 35 anos que morreram em acidentes de trânsito já tinham placas nas artérias do coração, quase 80%. Pessoas jovens e aparentemente saudáveis com artérias comprometidas, e o mais surpreendente, 20% dessas pessoas já apresentavam mais de 50% de obstrução. Como as placas causam ataques cardíacos e derrames. Agora, preste atenção, pois pouca gente sabe disso. Nem sempre as maiores placas são as mais perigosas. Placas menores também podem ser fatais, pois podem se romper. Vou te explicar. Quando uma placa se forma, ela é revestida por uma parede, como aquele plástico filme que enrola comida. O problema é que com inflamação, estresse e noites mal dormidas, essa parede pode se romper, como se o plástico rasgasse. Nesse momento, tudo o que estava preso dentro dela, gordura, cálcio e outras substâncias inflamatórias, cai no sangue. As plaquetas, que normalmente ajudam a estancar sangramentos, correm para o local para auxiliar. O problema é que as plaquetas formam um coágulo que pode entupir completamente o vaso. O sangue dentro da artéria não tem para onde ir, interrompendo o fluxo. O resultado pode ser um ataque cardíaco se essa trombose ocorrer nas coronárias, ou um derrame se for nos vasos cerebrais. Por isso, é comum ouvir que alguém que parecia saudável morreu de um ataque fulminante. A importância de cuidar das artérias. Desde jovem, cuidar das artérias desde cedo é muito importante. Mas como fazer isso? Um dos principais passos é ter uma alimentação equilibrada, evitando comidas que fazem mal e escolhendo alimentos que ajudam a manter a saúde das artérias. Não se preocupe, em breve vamos falar mais sobre isso. Como identificar se você tem placas nas artérias? Detectar a presença de placas nas artérias
é essencial para prevenir complicações cardiovasculares graves, como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Existem diversas maneiras de avaliar a saúde das artérias, e a escolha do exame depende dos sintomas apresentados e do histórico médico do paciente. Um dos exames mais indicados é o Doppler de carótidas, que utiliza ultrassom para identificar possíveis obstruções nas artérias que transportam sangue para o cérebro. Este exame é fundamental para avaliar o risco de AVCs, acidentes vasculares cerebrais. Outro procedimento frequentemente solicitado é o Doppler de aorta abdominal, que ajuda a verificar a presença de placas ou aneurismas na principal artéria do corpo. Para investigar a presença de cálcio nas artérias coronárias, é comum o médico recomendar o score de cálcio, um exame de tomografia computadorizada que quantifica o acúmulo de cálcio nas artérias do coração. Os resultados variam de 0 a mais de 1000, onde um score elevado indica um risco aumentado de doença cardiovascular. No entanto, é importante destacar que um score de 0, apesar de promissor, não significa ausência total de risco, pois pode haver placas recentes e moles que, embora não calcificadas, são potencialmente perigosas por serem mais propensas a se romper. Para uma análise mais detalhada das artérias do coração, pode ser recomendada uma angiotomografia de coronárias, que oferece uma visão precisa da anatomia e possíveis bloqueios. Já em casos que necessitam de um exame mais invasivo, o cateterismo cardíaco pode ser solicitado, permitindo não apenas a visualização detalhada das artérias, mas também possíveis intervenções terapêuticas. Além disso, para avaliar o fluxo sanguíneo nas extremidades inferiores, pode-se realizar o Doppler arterial de membros inferiores. Esse exame é útil para identificar obstruções nas artérias das pernas, que podem causar condições como a claudicação intermitente. Esses procedimentos variam em sofisticação e custo, e exames como a angiotomografia e o cateterismo podem ser mais dispendiosos. Contudo, a escolha do exame adequado é essencial para garantir um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz. Consultar um cardiologista ou um especialista vascular é o primeiro passo para entender quais exames são necessários e quando devem ser realizados. Teste caseiro, índice tornozelo braquial, ITB. No passado, um teste simples com um aparelho de pressão era usado para identificar obstruções nas artérias, e ele ainda é útil como uma avaliação inicial. O teste ITB compara a pressão arterial do tornozelo com a do braço. Aqui está o passo a passo para você fazer em casa. 1. Escolha um lado do corpo e meça a pressão arterial no braço, por exemplo, o braço direito. Anote a pressão sistólica, o valor mais alto. 2. Deite-se por alguns minutos para relaxar e, em seguida, meça a pressão no tornozelo. Anote a pressão sistólica do tornozelo. 3. Repita o processo do outro lado do corpo, medindo a pressão no braço e no tornozelo. 4. Divida a maior pressão sistólica do tornozelo pela maior pressão sistólica entre os dois braços. Interpretação dos resultados. Resultado normal: 0, 9 a 1, 3. Significa que a circulação está adequada. Abaixo de 0, 9. Pode indicar a presença de obstruções ou problemas nas artérias. Acima de 1, 3, pode indicar artérias rígidas, o que também requer atenção médica. Esse teste pode ajudar a identificar problemas iniciais na circulação e é um bom ponto de partida para buscar aconselhamento médico, caso necessário. Para receber conteúdo transformador toda semana de forma gratuita, inscreva-se, ative o sino de notificações e não perca nossos próximos vídeos. Estamos sempre compartilhando conhecimento valioso. Não deixe de assistir ao próximo vídeo e compartilhar
com quem possa se beneficiar. Agradecemos a todos pelo apoio, que nos motiva a criar conteúdo impactante. Na sua tela, você verá 4 vídeos especialmente preparados para você. Clique em qualquer um e descubra segredos que podem surpreender. Vá assistir agora. Agradecemos muito a todos vocês.